Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José o justo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para o 71º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje vamos começar um sacramento novo. Vamos agora numa série de 2 sacramentos de cura, os sacramentos de cura, que é o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Para o sacramento da confissão, nós vamos precisar de 2 partes, e o sacramento da unção, um único vídeo. Vamos lá então para essa série de 3 vídeos sobre os sacramentos de cura. Toma nota então comigo. Primeira pergunta, 295 do compêndio. Por que Cristo instituiu os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Resposta: Cristo, médico da alma e do corpo, os instituiu porque a vida nova que nos foi dada por Ele nos sacramentos da iniciação cristã pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a Igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante esses 2 sacramentos. Interessante a gente perceber a bondade de Nosso Senhor em instituir esses 2 sacramentos de cura, porque já por ser Deus, já sabia do quanto nós iríamos precisar se reconciliar com Deus, com a Igreja, e precisar de cura interior, conferido também pelo sacramento da unção dos enfermos. Quanto amor Nosso Senhor tem por nós. 296. Vamos agora especialmente, primeira parte, sacramento da confissão. Como é chamado este sacramento? É chamado de sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão, da conversão. São os nomes dados ao sacramento da confissão. É mais conhecido como confissão, sacramento da confissão, mas também leva todos esses nomes: penitência, reconciliação. Que bonito, né? Sacramento da reconciliação. Porque uma vez perdoado, você é reconciliado com Deus e com a Igreja. E também o sacramento da conversão. 297, olha que importante. Por que existe um sacramento da reconciliação após o batismo? Porque você aprendeu em catequeses anteriores que o batismo, ele elimina todos os pecados da vida do ser humano, inclusive o pecado original. Então, por que existe um sacramento da reconciliação após o batismo? Essa é a pergunta. Resposta: uma vez que a vida nova na graça, recebida no batismo, não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, chamamos isso de concupiscência, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados, que se afastaram dele pelo pecado. Vamos retomar um pouco aqui Gênesis, né? No início, existia uma harmonia perfeita entre o homem e a mulher com Deus, com o seu Criador. Uma harmonia perfeita graças a Deus. O pecado original, ele destrói esta harmonia. Ok? E aí todo o gênero humano, simplesmente pelo fato de existir, contraiu o pecado original. Então, nós não cometemos o pecado original, mas nós tivemos ele por propagação. O gênero humano teve o pecado original, contraiu por propagação. Bom,
Uma vez que existimos, nossos pais, quando crianças, nos levaram para batizar, ou adultos, os catecúmenos, pediram o batismo tem essa força de eliminar os pecados e o pecado original também. Porém, ficou em nós uma inclinação ao mal. A concupiscência. Mesmo a gente tendo pedido o batismo, nossos pais ou nós adultos, quem foi batizado adulto, mesmo tendo se convertido a Cristo, continua sendo um ser humano com inclinação ao mal e muitas vezes, envolvidos na liberdade, no livre-arbítrio, nós optamos pelo mal. E quando o arrependimento acontece na nossa vida, como que a gente faz para se reconciliar com Deus? A maneira ordinária de se reconciliar com Deus pós-batismo é por meio do sacramento da confissão, ok? Quando foi instituído esse sacramento, o Senhor ressuscitado instituiu esse sacramento quando, na noite da Páscoa, apareceu a seus apóstolos e lhes disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Então foi Jesus que instituiu o sacramento da confissão. Isso está lá na Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 a 23. Confere lá. 299. Os batizados têm necessidade de se converter? Boa pergunta, hein? Resposta. O apelo de Cristo à conversão ressoa continuamente na vida dos batizados. Essa conversão é um compromisso contínuo para toda a igreja, que é santa, mas reúne em seu seio os pecadores. Então, mesmo batizados, nós temos necessidade e precisamos buscar a conversão. A conversão, ela não é algo mágico e único que acontece numa data específica. É claro que numa data específica você se encontrou com Jesus, você pediu o batismo, mas a conversão, ela é mais do que essa data específica. Ela é um ato contínuo. Todo santo dia que Deus nos dá vida neste mundo, nós temos que buscar a conversão, ok? E força em Deus por meio dos sacramentos. Pergunta 300. O que é a penitência interior? É o dinamismo do coração contrito. Salmo 51, 19. Movido pela graça divina a responder ao amor misericordioso de Deus. Implica a dor e a repulsa pelos pecados cometidos, o firme propósito de não mais pecar no futuro e a confiança na ajuda de Deus. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. Então, a penitência que acontece no coração interior do ser humano, que vem antes da confissão, já é um coração contrito. É uma dor e uma repulsa pelos pecados cometidos. Somente com essa dor que você com certeza vai querer buscar o sacramento da confissão. 301. De que forma se exprime a penitência na vida cristã? A penitência se exprime de formas muito variadas, em particular com o jejum, a oração e a esmola. Essas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, em particular no tempo da quaresma e no dia penitencial da sexta-feira. Então, as formas que exprimem a penitência são essas práticas quaresmais, que a gente vê na missa da quarta-feira de cinzas, jejum, a oração e a esmola. 302. Quais são os elementos essenciais do sacramento da reconciliação? São 2 elementos essenciais. Os atos realizados pelo homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, primeiro, e a absolvição do sacerdote, que no nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação. Então são esses 2 atos, os 2 elementos essenciais para acontecer o sacramento da reconciliação. E a última de hoje, 303, quais são os atos do penitente? 4 são os atos, olha só. Um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor para com Deus, imperfeita se fundada em outros motivos e que inclui o propósito de não pecar mais. A confissão, que consiste na acusação dos pecados feita perante o sacerdote, e a satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. São os 4 atos aí do penitente.
né? Exame de consciência, a contrição, a confissão e a satisfação. Que maravilha essa primeira parte, né? Sobre o sacramento da confissão, que é um sacramento de cura. Eu vou te esperar então na próxima quinta para a gente concluir o sacramento da confissão, a segunda parte, tá bom? Obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!